Olá, Bianca, tudo bem com você? Hoje, segunda-feira, dia 25 do mês de outubro, nós vamos dar continuidade na nossa apostila de ciências na página 156. Página 156 de ciências, nós vínhamos estudando sobre os anfíbios e, por último, sobre os répteis, né? Então, nós vimos que a cobra, o lagarto, o jacaré, o lagarto, o camaleão, o jabuti, a tartaruga de pente, né? O cágado, e todos esses animais, inclusive o dragão de Komodo, são considerados répteis. Os répteis que não possuem pernas, como as serpentes, apenas conseguem rastejar, mas eles podem ser ágeis. Então, as cobras, as serpentes também pertencem ao grupo dos répteis, certo? Então, as minhocas também, enquanto alguns peixes, também tem outros animais que podem ser bípedes, porque tem duas patas, né, 2 membros, e quadrúpedes quando tem 4 membros, certo? Agora nós vamos analisar essa imagem aqui e essa. Observe as imagens de uma serpente e de uma tartaruga marinha. Então, serpente e tartaruga marinha. Como elas estão se locomovendo na areia? Como que elas se locomovem? Como que a serpente se locomove? Rastejando. E a tartaruga? Usando seus membros para caminhar. Então, a serpente está rastejando na areia e a tartaruga está usando seus membros para caminhar. Quais características do corpo dos animais auxiliam na locomoção? A serpente não tem membros, ela não tem patas para caminhar, mas ela move o corpo se rastejando. Já as tartarugas marinhas, como essa aqui, utilizam os seus 4 membros para se deslocar na areia, certo? Exercício 2. Observe a imagem dos répteis pré-históricos extintos. Nós estamos vendo imagens de dinossauros. Qual é a forma de locomoção dos exemplos mostrados? O pterossauro, ele voava, certo? O tiranossauro, ele não andava em 4 pernas, ou seja, ele era bípede. E o braquiossauro andava em 4 pernas porque ele era quadrúpede, certo? Então, essas são algumas características desses répteis pré-históricos que já foram extintos, né? De acordo com essa imagem, as observações que nós podemos fazer são essas, né? O pterossauro voava, o tiranossauro não andava em 4 pernas, né? E o braquiossauro andava em 4 pernas, pois era quadrúpede. Na próxima página, nós temos alguns répteis e nós vamos classificar de acordo com o hábito alimentar de cada um, certo? A lagartixa alimenta-se de pequenos invertebrados, animaizinhos que não têm coluna vertebral, certo? Como moscas, mosquitos, aranhas e mariposas. E ela mede cerca de 2 a 17 centímetros de comprimento. Então, segundo o hábito alimentar dela, ela é carnívora, onívora ou herbívora? Carnívora, porque ela come outros animais. Muito bem. Agora o próximo, a iguana. A iguana verde alimenta-se de diversas partes das plantas, como folhas e frutos. Ela mede cerca de 30 a 42 centímetros de comprimento. Então, se ela se alimenta de plantas, ela é o quê? Herbívora.
Próximo, o teiu vermelho. Ele alimenta-se de insetos, pequenos vertebrados, ovos e frutos. Ele pode atingir mais de 50 centímetros de comprimento. Então, o teiu vermelho, ele é carnívoro, herbívoro ou onívoro? Onívoro, porque ele se alimenta tanto de frutos, de plantas, quanto de pequenos animais e ovos. Também frutos, né? A última, a tartaruga cabeçuda. A tartaruga cabeçuda, ela alimenta-se de caranguejos, de moluscos e outros invertebrados. Ela mede cerca de 103 centímetros de comprimento. Então, ela é o quê? Carnívora. Muito bem. Na próxima página, nós vamos conhecer um pouquinho como que os répteis se desenvolvem. Nem todos os répteis se reproduzem da mesma forma. Embora a maioria deles seja ovípara, nasce a partir de ovos, como as tartarugas, os crocodilos e os jacarés, algumas espécies de serpentes e lagartos podem ser tanto ovíparas quanto vivíparas, certo? Então, aqui nessa imagem, nós podemos ver filhotes de jacaré saindo do ovo, certo? Então, nem todos os répteis nascem a partir de ovos, né? Aqueles que nascem a partir de ovos são ovíparos, certo? Mas aqueles que são desenvolvidos dentro da barriga da mãe são vivíparos. Você sabia? Durante o desenvolvimento, durante o período de crescimento das serpentes e dos lagartos, ocorrem as trocas da camada superficial da pele. Como as escamas são feitas de um material resistente e não acompanham o crescimento do animal, é preciso substituí-las por uma nova camada, que é produzida para que o animal possa crescer. Nos lagartos, a antiga pele vai se desprendendo em diferentes partes do corpo. No caso das serpentes, a pele se desprende inteiramente, como nessa imagem aqui, ó. Essa imagem nós podemos ver a pele superficial de uma cobra que foi trocada por uma nova. Então, ela vai se desprendendo e nos lagartos ela vai se desprendendo em diferentes partes do corpo. Mas no caso da cobra, essa pele superficial, ela sai inteira, ficando com esse formato aqui. O chocalho na ponta da cauda das cascavéis é formado por restos das mudas de pele. Então, cada vez que muda a pele, vai formando um chocalho, acumulados à medida que a cobra cresce. Muitos acreditam que, contando esses anéis, saberemos a idade do animal. Mas isso não é verdade, pois a muda de pele pode ocorrer mais de uma vez ao ano. E esses chocalhos podem quebrar ao longo da vida desse réptil, né? Essa fonte, esses dados estão no Museu Biológico do Instituto Butantan. Acredita-se que a função do chocalho esteja relacionada ao mecanismo de defesa da cascavel, uma vez que ao emitir o barulho, ela espanta seus inimigos. Então, aqui nós temos a imagem da cascavel e aqui o seu guiso, o seu chocalho, certo? Cascavel com chocalho na extremidade do corpo. Então, algumas pessoas acreditavam que cada anelzinho desse aqui, do guiso, representava um ano de vida dessa cobra, mas, de acordo com as pesquisas, isso não é verdade, né? Porque a troca de pele desse tipo de réptil pode acontecer mais de uma vez ao ano, certo? Então, sobre o Instituto e o Museu Biológico Butantan. O Museu Biológico fica dentro do Instituto Butantan, localizado na cidade de São Paulo. Esse instituto é destinado a desenvolver soros e vacinas. Vocês sabiam disso? Já no Museu
já no museu que há no local, existem recintos destinados à exposição de vertebrados. Então, na parte que pertence ao museu, lá é possível serem vistos vertebrados expostos como serpentes, lagartos, anfíbios e peixes, e também invertebrados como aranhas, escorpiões e insetos. Um dos objetivos do museu é mostrar a importância dos seres vivos na natureza e trazer informações sobre animais que acidentalmente podem causar danos aos seres humanos. Então, essa imagem aqui é do Museu Biológico do Instituto Butantan. Agora nós vamos fazer a atividade 1. Um grupo de estudantes foi visitar um museu biológico. Letra A. Os estudantes notaram que nos terrários em que estavam os répteis havia iluminação artificial, como mostrado na imagem abaixo. Mas o que é um terrário? O terrário é um reservatório criado para simular um determinado ambiente terrestre, podendo ter plantas e animais. No exemplo desta página, serve para manter, para criar ou para observar animais terrestres de modo a reproduzir o habitat original do animal. Então, aqui nós podemos ver lagartos em terrário iluminado com lâmpadas. Por isso que aqui é falado que é uma iluminação artificial, porque não é luz solar, é através de lâmpadas, né? A iluminação foi feita através de lâmpadas. Por que é preciso que haja luz dentro do terrário desses répteis? Por quê? Porque eles precisam do calor do ambiente para se aquecer e se manter vivos. Lembram-se que nós estudamos que o seu corpo não é capaz de manter a temperatura constante? Por isso, o terrário precisa ter lâmpadas para aquecer o corpo desses animais, certo? Na página 160, letra B. Durante a visita a esse museu, os alunos também observaram que uma serpente havia trocado de pele. Olhem só o tamanho dessa pele. Então, aqui na imagem, pele de serpente trocada por uma nova. Por que as serpentes trocam de pele? Porque as serpentes precisam mudar de pele, porque suas escamas que cobrem o corpo são resistentes e não acompanham o crescimento do animal. Por isso, é preciso substituir a pele por uma maior, certo? Muito bem. Na número 2, durante uma viagem para o sítio de seu avô, Maria observou uma fêmea de jabuti colocando seus ovos em um ninho no chão e depois cobrindo-os com terra. De acordo com o desenvolvimento dos filhotes, como é classificada essa espécie animal? Como que o filhotinho se desenvolve? A partir do ovo. Então, essa espécie aqui é o quê? Vivípara ou ovípara? É ovípara, porque os filhotes se desenvolvem dentro de ovos, quer dizer, fora do corpo da mãe.